Veja no ICL Notícias, segunda edição. Adeus à escravidão moderna. CCJ da Câmara dá primeiro passo e vota relatório da PEC que acaba com a escala 6x1. Pra cima dele, Lula! Após governo Trump interferir na atuação de agente no caso Ramagem, Brasil usa reciprocidade e PF retira credencial de servidor dos Estados Unidos. Ele odeia o Brasil. Proposta econômica de Flávio Bolsonaro detona a vida de aposentados e ameaça políticas de saúde e educação. A chacota mundial. Iranianos fazem piada com Trump após presidente norte-americano recuar de prazo dado por ele mesmo. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Oi, pessoal, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Quarta-feira, dia 22 de abril de 2026. Estamos a postos nesse noticiário pós-feriado. Todo mundo recuperado ou não, né, Chico? Porque tem muita gente que trabalha, a gente sabe, no feriado. Inclusive, na emenda, eu e Rodrigo Viana estávamos lá. Essa hora, esses feriadões, eles servem muito para dar a medida da desigualdade no Brasil, né? Verdade. Muita gente pode descer, mas a grande maioria ainda está amarrada no 6x1 ali. Vamos falar muito hoje, né? Vamos falar muito do 6x1. Passou hoje na CCJ. Isso aí. Né? É já um passo importante, mas o Congresso está chorando. Olha, se eles forem derrotados, vai ser no choro e na pressão. Não só o Congresso, viu? O lobby empresarial também está fortíssimo. O lobby é pesado, você vê, sai um estudo por segundo dizendo que o Brasil vai quebrar, daquela mesma turma que em 1888 dizia que o Brasil ia quebrar com a Lei Áurea, vejam só. Pois é. É algo assim que dá para fazer um paralelo, infelizmente, né? Muito triste. Mas a gente vai começar por aí o nosso programa de hoje, já trazendo essa notícia que você adiantou. Daqui a pouco com Alice Maciel, diretamente de Brasília, né? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara votou, então, a favor desse relatório para o fim da escala 6x1. Essa PEC já tinha um parecer favorável do relator, que é o deputado Paulo Azy, foi apresentado na semana passada. Só que essa votação acabou sendo adiada naquele momento, depois de um pedido de vista da oposição. Aliás, importante ficar de olho nesses partidos que fizeram de tudo para atrasar essa discussão, né? Esse texto, ele sugere uma redução na jornada de trabalho semanal, sem alteração, isso é muito importante, no salário dos trabalhadores, gente. Então, tem um documento agrupando dois projetos. Um é o da deputada Érica Hilton, já falamos aqui, determinando essa redução para 4 dias de trabalho por semana, isso, né? E 3 de descanso. Uma jornada, então, de 36 horas semanais. O outro é o do deputado Reginaldo Lopes, que fala de uma maneira mais vaga, né? Uma redução para 36 horas semanais. Então, o Paulo Azy, apesar de dar um parecer favorável à PEC, deixou muito claro que é preciso que a comissão especial faça alguns ajustes. Ele recomendou, por exemplo, nesse relatório, que a redução da jornada seja 5x2. Sim. Então, essa é uma redução até que dá para fazer um paralelo com aquela proposta que foi enviada em regime de urgência pelo governo federal, governo Lula, em projeto de lei na semana passada. A Alice Maciel já está a posto para falar com a gente sobre essa decisão. Ela que está perto dos acontecimentos, né? É isso mesmo. Alice, boa tarde para você. A princípio, temos uma boa notícia. Isso
Oi, Gabi. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico, a todas e todos que estão nos assistindo. É isso aí, a CCJ deu o primeiro passo da tramitação da PEC, que acaba com a escala 6x1. Aqui na CCJ, o que os parlamentares avaliam é se o texto é constitucional. E, a partir de agora, o presidente da Casa, Hugo Mota, vai criar a comissão especial, que vai ser formada por membros indicados por líderes partidários, e Hugo Mota vai decidir quem que vai ser o relator do texto. A expectativa é de que seja um parlamentar ligado a ele, provavelmente um deputado do Centrão, e agora eles vão discutir de fato o conteúdo da matéria, o conteúdo do projeto. Uma das temas, dos pontos que já estão aqui em consenso, que estava sendo dito ali na CCJ, é que os textos atuais que foram aprovados na PEC prevêem a redução da jornada de 36 horas. E parece que há um consenso de trocar para 40 horas semanais pela escala 5x2. Então, esses são esses dois pontos que já estão sendo debatidos ali de alteração do texto da PEC. E outro ponto também é em relação a quando ela vai entrar em vigor, porque a matéria do Reginaldo Lopes prevê 10 anos para a medida e ser implementada de forma lenta, E aí o próprio governo federal, o projeto que foi enviado era para que fosse implementado agora. Esse é outro ponto também que será discutido, debatido na comissão especial. Ô Chico, a gente acabou de lançar uma enquete aqui no nosso chat para todo mundo que nos acompanha, que participa muito quando o assunto já vi aqui. Esse debate fortíssimo no nosso chat. Então aproveita e vota na nossa enquete. O fim da escala 6x1 tem potencial de virar votos da direita para Lula? Sim ou não? Você pode votar e eu quero ouvir sua análise também, Chico. Aproveitando para pedir para o pessoal que nos acompanha pelo YouTube, dar o like, claro, se inscrever no nosso canal e fortalecer o nosso jornalismo independente. Mas vamos lá, Chico, quero saber sua análise. Por favor, aperta o dedo aí. Olha, votei sim. Votei sim também. Eu acho que é uma bandeira que tem potencial de voto, porque ela favorece a classe trabalhadora. Claro. Não é que seja populista, não é que seja Lula querendo agradar. Não, é porque é uma medida que favorece a classe trabalhadora e uma medida que coloca o Brasil em sintonia com o que está acontecendo no mundo inteiro. Não dá mais para a gente estar como antes da Revolução Industrial, naquele esquema que eles chamavam esquema da cama quente. Entrava um operário atrás do outro operário, um tirava uma soneca e o outro continuava na máquina, depois o outro tirava a soneca, o outro continuava na máquina. Então, esse esquema de camas quentes da Inglaterra, lá pré-Revolução Industrial, acabou, gente. Não dá para ficar com essa conversinha, o Brasil vai quebrar a cada melhoria para o trabalhador. Então, é uma medida necessária. Eu creio que o ideal é 5x2. O ideal, eu digo o ideal histórico, o que é possível agora. Na peleja ali entre direita, esquerda, centrão, eu acho que o ideal agora é aprovar o 5x2, sem redução do salário, mas para isso a gente vai ter que passar pela rua. Acho que o 1º de maio vai ser muito quente e muito responsável por essa transformação. Não vai ser só governo, não. Vai ter que ter trabalhador na rua para mudar isso. Excelente, Chico. Aliás, já vou entrar nessa pauta. Até o Hugo Mota, o presidente da Câmara, sabe que o dia 1º de maio é um dia assim, chave para anunciar essas medidas, até por isso colocando em pauta. Por favor, olha, em nome na rede social, no poste da esquina, na parede do seu quarto, na parede das ruas inteiras, de quem está se colocando como inimigo da classe trabalhadora. Exato. Tem que expor essa gente assim, porque são os grandes inimigos do país. Vai lá, Alice. Então, o presidente Hugo Mota está correndo agora com essa tramitação, que ele quer colher os louros, claro, eleitorais dessa PEC, e a previsão dele, a expectativa dele é de que seja votada, ele quer votar até o final de maio, Então, realmente é um prazo que ele está dando, inclusive antecipar ao PL enviado pelo governo. Ele quer se antecipar aí a esse projeto de lei do governo federal.
tá essa disputa aí de quem que é o dono. É claro, todo Quem mundo que é o agora pai? quer ser pai dessa proposta, mas a gente sabe que há algum tempo atrás o Centrão também estava colocando resistência, não era só a direita, Olha, né? mas mesmo assim não A vai ser extrema-direita. fácil, assim. O que tem que colocar esses caras numa sinuca, assim. Olha, vocês defendem o patronato aí, os donos do dinheiro no Brasil, mas tem uma coisa chamada eleição esse ano. Claro. Quase 80% são favoráveis a essa mudança, que vai ser uma bela reviravolta no país. Esse país não dá para estar, a dona de casa não ter, e o trabalhador não ter um dia para brincar com o filho, para cuidar da vida, para se arrumar mais lindamente, ir para um parque, sabe? Para respirar, né, Chico? Pô, pelo Pra amor de descansar a Deus, cabeça. um dia. É uma gente muito tacanha, sabe? Esse capitalismo no mundo todo já é essa desgraça, mas aqui no Brasil é o dobro da desgraça. Aliás, você estava falando dos países que já estão avançados nesse assunto, já te passo, Alice. A gente normalmente costuma citar os países europeus, até os países nórdicos, mas aqui, se a gente olhar para a América Latina, já tem exemplos importantes. A Colômbia fazendo uma transição para 42 horas e o ideal, que seria o que temos de avanço no México, nesse sentido, e também no Chile, que é essa redução para 40 horas semanais de jornada. Pode ir lá, Alice. Não, o que eu ia comentar, Gabi, que eu acho muito importante, vai ser muito importante esse acompanhamento, esse movimento da população, para de fato agora, nesse momento que eles vão discutir o texto, né, o conteúdo do texto, que não venha também nenhuma pegadinha, que a gente já viu aqui no Congresso em várias vezes, né, os textos, os projetos começarem muito bem e terminarem uma tragédia, às vezes até pior. Então é importante também a gente acompanhar, inclusive eu acho esse ponto em relação à implementação, para também não querer, para não ser aquela questão de ficar em anos para implementar, que seja algo ágil, também em relação a essa jornada. Então, eu acho que vai ser muito importante. Isso foi falado o tempo inteiro hoje na reunião, a base governícia, a importância da mobilização social para acompanhar e pressionar seus deputados para que seja aprovado um texto em favor do trabalhador. Boa. Aliás, falamos aqui sobre essa proposta de fim da escala 6x1, que pode ser um dos maiores trunfos nas eleições por parte da campanha do presidente Lula, mas tem outras estratégias também, claro, várias, mas a gente vai tratar sobre uma delas aqui, que é esse embate com o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, uma estratégia que já deu certo, se a gente olhar para o passado recente com o tarifaço, né, Chico, e também a respeito da Lei Magnitsky, a maneira como o Itamaraty e o presidente Lula trataram essa história. O presidente Lula estava em viagem agora pela Europa e ele fez críticas ao Donald Trump, falou sobre a guerra no Irã, disse que nenhum presidente tem o direito de intervir em outro país e também ironizou o desejo do Trump por um Nobel da Paz, né? O que, enfim, a piada é pronta sozinha. Total. Mas ele também falou a respeito disso. E essa questão de intervir em outro país é uma ameaça que, claro, o presidente Lula sabe que diz respeito a nós também. A gente vai falar sobre isso com mais detalhes daqui a pouco, mas a Alice também tem apuração sobre isso. O presidente Lula ele tem intensificado essa crítica ao Donald Trump, sim, por uma estratégia eleitoral que já deu certo em outro momento, que foi quando ele ampliou aí, né, a popularidade dele, foi na época do tarifaço, e ele quer colar esse movimento, né, dos Estados Unidos contra a soberania ao Flávio Bolsonaro. Agora a gente está em momentos diferentes, porque naquele momento tinha um movimento
momento que tinha uma preocupação da sociedade, inclusive o presidente Lula teve um apoio do mercado econômico em relação ao tarifaço. Agora não tem exatamente esse cenário, é um pouco diferente, mas a gente tem essas ameaças aí do governo dos Estados Unidos em relação à guerra, né? A gente vai entrar e falar aí também em relação ao policial federal, do caso da ramagem, e a estratégia é tentar colar isso ao bolsonarismo, ao Flávio Bolsonaro. E há uma preocupação, inclusive, desse núcleo enviado pelo bolsonarismo para os Estados Unidos, como o Eduardo Bolsonaro, o neto do ditador, o João Figueiredo. Há uma preocupação dessa turma, inclusive, em tentar impedir. Agora, eles lutaram por aquelas tarifas no início com tudo, né? Agora, eles mesmos estão tentando impedir que haja um novo tarifaço, algo mais explícito, porque viram o efeito de como favorece o Lula. Porque fica muito evidente que há pessoas traindo, há ditos patriotas traindo o país lá fora, junto à Casa Branca. Então, até essa turma está pedindo que o Trump dose de uma forma certa para não ajudar o Lula na eleição. Então, vê o drama também que eles vivem, o conflito que eles vivem no momento. Eles querem interferência total da Casa Branca, do Donald Trump nas eleições do Brasil, mas temem que um tarifaço prejudique o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque o bolsonarismo lutou por essas tarifas agora durante o ano passado inteiro. E aí, Alice, olhando para... Pode ir lá. Você queria fazer um comentário? Vai nessa. Não, pode continuar, Gabi. Eu ia só continuar nesse assunto, dentro dessa estratégia de enfrentamento dos Estados Unidos, né? Porque o presidente Lula tomou uma medida agora à tarde, que a gente vai atualizar essa questão na reciprocidade em relação às ações contra o agente da Polícia Federal que prendeu Alexandre Ramagem nos Estados Unidos, que era o diretor da ABIN do Bolsonaro. O próprio presidente Lula estava estudando, o governo Lula, essa possibilidade ontem durante uma agenda na Alemanha, e hoje o diretor da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, decidiu retirar as credenciais de um servidor dos Estados Unidos que atuava no Brasil. A manchete está aí na tela. O Andrei Rodrigues, para o ICL, disse que esse servidor americano vai ficar sem acesso a certas informações, aos sistemas informáticos da Polícia Federal, e o diretor geral da PF esclareceu que não teve uma expulsão, porque até agora ele não recebeu um comunicado oficial por parte dos Estados Unidos de que o delegado brasileiro teria sido expulso. Então, o que existe, segundo ele, é uma declaração via redes sociais. Então, segundo o Andrei Rodrigues, Alice, acho que ela pode explicar muito melhor para a gente, foi uma decisão do governo brasileiro, né? E não porque o governo Trump se antecipou em relação a isso. Exatamente, Gabi. Eu conversei também com o Andrei Rodrigues e ele explicou que foi o ato em relação ao servidor dos Estados Unidos aqui, foi essa ação de reciprocidade, que foi também, assim como ocorreu nos Estados Unidos, eles fizeram com um agente aqui do americano que trabalha no Brasil, de bloquear a credencial dele, ou seja, ele para de ter acesso às informações, ao prédio da Polícia Federal, aos relatórios, à troca de informações, assim como aconteceu com o servidor brasileiro que estava nos Estados Unidos. O que o André explicou é o que não houve expulsão do policial federal que estava nos Estados Unidos, que assim que houve essa informação, que saiu nas redes sociais, ele mesmo pediu para que esse servidor retornasse ao Brasil, que não houve um comunicado oficial. E, portanto, também não houve a expulsão do servidor americano que está aqui no Brasil. Então, é apenas, até o momento, essa retirada de credencial. Então, vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa história. Foi cartão amarelo lá, cartão amarelo aqui. Ninguém foi expulso, mas opa, pare aí, e o brasileiro retornou ao Brasil. Já retornou ao Brasil, né, Alice? Está nesse processo.
Já retornou, chegou ontem aqui no Brasil. Boa. E o que o Andrei explicou é que ele mesmo pediu para que ele retornasse, que não houve um pedido formal do governo americano. Muito bom. Eu acho importante esclarecer, até porque se o governo brasileiro não toma nenhuma medida em relação a isso, fica um recado também muito ruim, né, Chico, em relação à nossa soberania. Quer dizer, os Estados Unidos, né, o Trump vai lá pelas redes sociais e diz, não, expulsamos o servidor brasileiro. E aí o Brasil fica quieto. Não, tem que dar o troco imediato, não pode ser vira-lata diante do Trump. Assim, é um comportamento mais do que confirmado diante de governantes vira-latas, assim, que entregam tudo do seu país. O Trump costuma ser muito mais cruel e adotar uma política ali de perversão. Então, o jogo é esse. Toma lá, dá cá, tá resolvido. Com o lobby dos bolsonaristas, né, também. E agora é aguardar. Existe um movimento, inclusive, da diplomacia brasileira para entender também por que o Ramagem foi solto lá nos Estados Unidos, que essa informação ainda não está muito clara. Então, também há um movimento da diplomacia, do Itamaraty, junto à diplomacia dos Estados Unidos, para entender o que aconteceu. É isso, então a gente traz atualizações sobre isso, né? Os desdobramentos vão continuar, certamente, até porque uma apuração do Jamil Chad já deu conta que tem uma ala ultraconservadora dos Estados Unidos realmente tendo diversas ações investidas contra o Brasil, já de olho no período eleitoral e aliado a diversos setores da extrema-direita brasileira. O Chico já citou alguns aqui, né, Chico? O próprio Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Não é por acaso que essas coisas estão acontecendo. Semana passada a gente teve Terras Raras também. Sim. Né? E teremos esse climão até esse ano inteiro. O bolsonarismo querendo intervenção do Trump aqui na eleição, a gente vai ter isso inevitavelmente, mas até para eles é necessário ter uma dosagem, que se começa de novo o Trump voltar a atacar o país com o tarifaço, por exemplo, e vai ficar muito evidente que há um pedido, há quase um clamor do bolsonarismo para prejudicar o Brasil. Isso numa eleição, digamos que não pega muito bem. Então, eles também não estão com essa sede toda, com medo desse revés. É isso, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Eu queria aqui, Alice, mudar um pouco a pauta com você ainda para tratar de assuntos relacionados, claro, ao caso do Banco Master. Diariamente temos atualizações sobre isso aqui no nosso noticiário. Os ministros André Mendonça e Luiz Fux, do STF, votaram para manter as prisões preventivas do ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, e também do advogado Daniel Monteiro. Essa investigação da PF apontou que o Paulo Henrique acertou propinas de 146 milhões de reais em imóveis com o dono do Banco Master, e o ministro Dias Toffoli, ele se declarou suspeito para julgar as decisões envolvendo o ex-presidente do BRB e também o advogado alegando foro íntimo. O Toffoli, que era o relator do caso Master no STF, inicialmente também se declarou suspeito para analisar aquela decisão que levou à prisão do Vorcaro e para analisar um outro pedido que cobrava a instalação da CPI do Master na Câmara dos Deputados. Então, faltam os posicionamentos do Gilmar Mendes e do Nunes Marques. Eles têm até sexta-feira para depositar os votos. Até 11h59 de sexta-feira, para ser mais exata. Até a meia-noite da sexta, É isso aí. Alice. O Toffoli, ele saiu da relatoria desse caso desde que a Polícia Federal apresentou um relatório com conversas dele com o Vorcaro, que foram encontrados nos celulares apreendidos nessa operação. E então, desde então, ele saiu da relatoria e em março ele se declarou suspeito, tanto no caso da CPI,
como no caso da prisão do Vorcaro. E agora ele repete esse movimento, ele já declarou, né, que não vai participar das votações envolvendo o Banco Master. Então, essa decisão dele agora, né, esse movimento dele agora, é uma continuidade desse processo em que ele declarou foro íntimo. Então, falta agora Gilmar Mendes e Nunes Marques para votar sobre a prisão. A expectativa aí é de que eles mantenham a prisão dos dois. É isso. Diga, Chico. Não há razão nenhuma, né, para liberar esses dois da cadeia. Aliás, ninguém aí do mundo desse escândalo do Master. A gente acompanha esse caso também do Banco Master diariamente por aqui, Alice. Aliás, uma outra pauta a respeito disso, né, que não tem tanta relação, porque a gente está falando especificamente do advogado e também do ex-presidente do BRB, mas também houve uma atualização hoje, né, do Vorcaro, que passou mal na prisão, recebeu atendimento médico e vai fazer exames agora. É impressionante, né, esse pessoal na prisão, Chico. Ninguém aguenta, né? É uma constante, assim, né? É uma coincidência. Ninguém aguenta, e acho que o Bolsonaro patenteou isso de gente rica como ele, como o Bolsonaro, como o Vorcaro, não aguentarem a prisão. Eu acho, assim, legítimo, sou a favor de tratamento mais humano, humanitário possível a todo mundo. O que eu só acho errado é que não valha para todo mundo. Se passa a valer para todo o sistema carcerário, eu acho que é o correto. Que uma pessoa muito doente possa ter um tratamento, já que está sob a guarda do Estado, já que está condenado, merece ser cuidada pelo Estado para não correr risco de vida. Valendo para todo mundo. Valendo também para o idoso igual ao Bolsonaro, que não é autoridade, que não é picareta da política. Se vale para todo mundo, eu acho maravilhoso. O cara está com um problema, igual o Vorcaro alega agora, que urinou sangue, que está com esse problema que aparentemente é grave. Quantos não devem ter hoje no sistema carcerário brasileiro com problemas mais graves e não foram sequer vistos por um médico? Então, seria muito bom e muito legítimo que fizesse um mutirão nacional e o que vale para o Vorcaro valesse para qualquer preso do Brasil. Eu acharia muito mais que justo. Só não é legal você começar a ver que é só para essa gente. Aí é muito desigual, né? Exatamente. Alice. A situação do sistema carcerário do Brasil é dramática, né? E tanto que não há atendimento de saúde digno, como as próprias penitenciárias, as cadeias, geram problemas de saúde graves, como tuberculose, pneumonia, pessoas morrem disso nas penitenciárias. Então, realmente, o que se espera é que o atendimento que tanto políticos como investigados em crimes de colarinho branco, o que eles recebem também seja efetivado para toda a população carcerária. Eu acho que é isso que a gente espera, né, no nosso país, no sistema de segurança. Exatamente, uma discussão que a gente já teve com a prisão do Bolsonaro, né, inclusive relacionada às questões de saúde. Que nunca mais teve um soluço, não teve problema nenhum, tá lá, né? Agora está em prisão domiciliar. Aí agora quer fazer tratamentos que ele já precisava há muito tempo, quer operar um ombro aqui, tirar uma cutícula amanhã, ele quer resolver toda a vida dele agora, porque ele não vai voltar mais, você sabe, né? Ele vai ficar criando essa planilha de tratamentos ali, saindo para o seu hospital caríssimo e para o resto da pena vai ser isso. Aliás, uma prisão domiciliar que só foi revogada por culpa dele mesmo, quando tentou violar a tornozeleira eletrônica, sem contar outras medidas que o Bolsonaro descumpriu nesse processo, né? Senão teria permanecido em prisão domiciliar desde o início. Acabou indo para a prisão realmente, para Papudinha depois, né? Primeiro para a superintendência da PF, depois para Papudinha por culpa dele mesmo. Só para não deixar aqui de sublinhar. Perfeito. Alice, obrigada por hoje. Bom ter você de novo essa semana com a gente, querida. Valeu.
Muito obrigada, gente. Um abraço, bom resto de semana aí para todos. Tchau, tchau. Alice. Boa noite, querida. Boa noite. Rodrigo Viana chegando aqui para conversar com Opa! a gente no N2. Rodrigo, que estava junto comigo desse plantãozinho de emenda, né? De plantão Uma live incrível, maravilhosa. O grande assunto foi o artigo do Flávio Dino, né, nesse feriado. Sim. Flávio Dino propondo reforma do judiciário, com um artigo aqui no ICL Notícias que repercutiu durante todos esses dias, né? Ontem, 3 minutos de Jornal Nacional, Sim. repercutindo as propostas do Flávio Dino de reformar o judiciário. Então, eu acho que é um tema que cresce e mostra também que o ICL furou aí o bloqueio, né, da chamada mídia corporativa, da mídia hereditária, né, Chico? Total. Foi imensa repercussão. Foi um grande assunto, né? Da última semana para cá, esse artigo do Flávio Dino, que propõe uma coisa mais profunda, né? É até mais profundo do que a ideia de um código, de só um código de ética. É uma mudança para valer. Querem mudar? Vamos jogar direitinho? É isso que o Flávio Dino chama na responsa. Né? Porque o Edson Fachin propõe um código de ética para os ministros. Aí não é uma reforma do judiciário, é um código de conduta. Né? É a diferença entre você reformar o ensino ou dizer para os alunos que eles têm que se portar direitinho dentro da sala de aula. É uma diferença muito grande. Né? Então a proposta do Flávio Dino é importante, diferente da proposta do Fachin, e mostra que esse assunto tem um peso, e eu achei muito sintomático, né, se fosse em outros tempos, o ministro ia escolher, sei lá, Folha de São Paulo, o Estadão, o G1, né, para publicar o artigo, ele escolheu publicar no ICL. Foi pautado, inclusive, nessa grande imprensa, né, a partir desse artigo que foi publicado no ICL. Muito bom, Rodrigo. Aliás, esse e outros assuntos, né, outras notícias, são divulgados diariamente na nossa newsletter. Para quem assina a nossa newsletter aqui do ICL, é como se fosse uma curadoria de notícias que a nossa equipe faz. Então, pega as notícias principais que a gente publica no nosso portal e coloca na nossa newsletter. Se você ainda não é um assinante, vale a pena. Vai em icl.com.br/news. Muita gente não tem tempo de ficar ali acompanhando minuto a minuto do site. Já recebe a curadoria do que é mais importante, né? Exato. Hoje o grande drama é esse, né? Tem até uma certa hierarquia de importância do noticiário. Os velhos jornalões tinham muito essa função. Sim. Você sabia o que era importante. Manchete, submanchete, abaixo da dobra era uma notícia de menos importância, pé da página tinha menos importância ainda. E esse serviço do ICL, ele é esse tipo de organização. Hierarquizar, assim, o que é o seu dia, né? O que vem aí pela frente. Porque senão fica o seguinte, que uma coisa que até jornalões do mundo inteiro fazem hoje, até a página do New York Times, você está lá, você tem Trump fecha de novo o Estreito de Hormuz, aí de lado você tem saiba como preparar o ovo cozido perfeito. Eu estou dando um exemplo dessa semana no New York Times. Virou um bololô só a partir da internet. Né? As pessoas não sabem o grau de importância. Tudo virou de fechamento do Estreito de Hormuz, que pode dar numa terceira guerra mundial, a você saber o tempo certo de cozimento de um ovo, não desprezando o ovo como alimento. Me deu até uma fomezinha essa hora da tarde. Mas virou esse bololô de notícia que faz com que um serviço desse seja muito importante. Sim. Pô, vamos botar ordem na bodega aqui. É isso. Perfeito, gente. Então, vamos seguir? Vamos, bola. Aqui com o nosso noticiário. Agora há pouco a gente falava sobre o fim da escala 6x1 e a gente vai voltar sobre esse assunto mais uma vez. Rodrigo, você falou no Urgente também, na abertura do N2, falamos sobre a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara votando a favor desse relatório, que agora segue para uma comissão especial. E essa proposta, ela traz mais qualidade de vida para os trabalhadores, dá maior visibilidade ao Congresso, ao governo em ano eleitoral também. Até a Alice estava falando, agora todo mundo quer ser pai dessa proposta, né? No Congresso também. Mas muita gente não compareceu hoje, lá na CCJ. Por quê? Porque eu acho que já recebeu os seus benefícios das empresas que mantêm esses mandatos.
já recebeu para votar contra, já recebeu para segurar essa onda e está meio com medo. Então, e está com medo do voto do trabalhador. Então, melhor não aparecer lá. Entre o financiador, empresário e o trabalhador que vota, né? Muitos deputados são pagos pelo capital, né? São mantidos. Sim, tem um mandato ali financiado praticamente pelo capital, pelos patrões. Então, essa gente vai ficar nisso, vai ficar se escondendo. Muita gente não vai aparecer para votar, vai dizer que estava doente, não vai enfrentar o trabalhador também, porque ele vai ser pesado quem votar contra. Você vai ver o que vai ter de gente correndo. É isso, o lobby empresarial está fortíssimo, né, Chico? Falamos também sobre as pesquisas que são feitas sempre em favor do patrão, né, do empresariado. Tem uma matéria hoje no estado de São Paulo, né, que é mais um desses estudos, dessa vez é do Banco Inter, uma pesquisa que diz o seguinte, olha só, Chico, que mesmo trazendo mérito social, com melhores condições de trabalho, essa proposta de redução de 44 para 40 horas semanais aqui no Brasil deve reduzir o PIB em cerca de 0,82% no médio prazo. E aí, segundo o estudo, a queda do PIB pode ser neutralizada se houver um aumento de produtividade de 0,47%. O texto diz que esse número não é tão difícil de ser atingido, mas tem limitações estruturais brasileiras, né, que podem dificultar o alcance dessa meta. A gente vai conversar aqui com o Ricardo Antunes, que é professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas. Professor, primeiro, bem-vindo, boa noite. Boa noite. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite, querido. Boa noite. Professor, um pouco antes do senhor chegar aqui para conversar com a gente falava sobre os países, né, que já estão à frente nesse assunto, fazendo a redução da jornada, percebendo uma produtividade maior. Agora há pouco eu vi até uma manchete na Folha de São Paulo de um empresário dizendo que ele era contrário a esse projeto, só que ele implementou a escala reduzida de 5x2 e viu a rotatividade diminuir. Então, assim, um relato de alguém que era contra e sentiu ali na pele, né, do dia a dia de trabalho, o benefício dessa redução. Eu quero te ouvir a respeito disso, levando em conta, né, os outros avanços no sentido de direito aos trabalhadores que já tiveram resistência do empresariado no passado, né? 13º salário, o Chico até falou em relação à escravidão, se a gente for olhar mais para trás. Você acaba de citar uma pesquisa do Banco Inter. Pois é. Banco Inter que é controlado pela família Menin, que é a dona família da CNN. Família que foi noticiada como agente de trabalho escravo até outro dia. Nas suas empresas. Então é essa gente que tem feito esses estudos. E que já fez debates levando bastante gente do empresariado brasileiro. Exatamente. Vai lá, professor. Muito bem, eu começaria dizendo que a luta contra a jornada 6x1 é a mais importante questão que a classe trabalhadora, não foi por acaso, foi um jovem proletariado de serviços do Rio de Janeiro, traz nos últimos 40 anos. Por quê? Porque ela toca numa chaga, tá certo? Da sociedade brasileira, cuja origem você se referiu há pouco, né? Nós encontramos na escravidão. Um país que teve 4 séculos de escravização do trabalho afrodescendente das negras e dos negros brutalmente, tá certo? Adiciona um traço ainda maior a tentar qualquer coisa que diminua, tá certo, o sofrimento da classe trabalhadora. Se na Inglaterra, por exemplo, com a Revolução Industrial, foi a organização da classe trabalhadora, formando trade unions, chamados sindicatos, tá certo? Fazendo greves, depois criando o movimento cartista, a Carta do Povo. Só foi assim que se conseguiu reduzir de 18 para 17 horas, 17 para 16, 16 para 15, 15 para 14. Reduziu o trabalho infantil. Pela legislação inglesa era possível trabalho infantil a partir dos 14 anos, mas tinham crianças, né, de 7, 8, 9, 10 anos que trabalhavam nas fábricas. As mulheres frequentemente tinham parto, davam à luz nas fábricas, porque elas só poderiam não trabalhar quando tivesse uma previsão certa, tá certo, do nascimento, que, por certo, não é
fácil de se conseguir. Então, é uma bandeira muito especial, tá certo? E poderíamos já levantar o primeiro ponto para mostrar como ela é forte. Nós estamos hoje na era da inteligência artificial, que os seus criadores chamam de inteligência artificial generativa. Eu estou publicando um livro que é uma provocação, estou começando a estudar esse tema também mais recentemente, que eu vou redefinir esta configuração. Eu vou chamar de inteligência artificial, entre parênteses, degenerativa, porque ela não é para geração, não é para a humanidade. A questão crucial é assim, a inteligência artificial, hoje, tal como ela é concebida dominantemente por grandes plataformas, tá certo? Que dominam hoje o mundo, a economia, a política, a financiarização. É para benefício da humanidade ou é para o benefício da acumulação das riquezas? Vocês são jornalistas, não é? Vocês sabem que é possível substituí-los todos, e a mim também, colocarmos aqui, né, robôs com inteligência artificial, eu respondo, vocês perguntam, e esse programa ocorrerá quase como se fosse normal. Então, só para o primeiro ponto, como não existe hoje uma regulamentação rigorosa, porque é óbvio que da inteligência artificial tem coisas muito positivas, bastaria pensar na saúde. Mas, como ela não tem uma regulamentação, nós vivemos uma era de desregulamentação exacerbada e devastadora do trabalho, das plataformas e de tudo mais, também da inteligência artificial. Como é que eu faço para reduzir o impacto do desemprego que a inteligência artificial vai trazer, ou já está trazendo, em proporções que nem ela sabe calcular, nem a inteligência artificial é capaz de calcular, até porque ela não é tão inteligente assim, tá certo? A redução da jornada de trabalho, se eu tenho uma jornada, tá certo, de 6 por 1, se eu reduzo para 4 por 3, eu vou ter uma redução de trabalhadoras e trabalhadores das empresas, nas fábricas, nos serviços, na produção lato sensu em geral, e na medida em que eu reduzo a jornada de trabalho, eu incorporo uma parte muito grande que está sendo expulsa pela inteligência artificial, e uma outra parte que já está na informalidade há muito tempo. Não vale deixar de lembrar, Gabriela, que o Brasil é um país que a nossa informalidade é sempre ali perto de 40%. Uhum. Uma parte enorme, perto, quase 40 milhões de trabalhadoras e trabalhadores estão aí ralando, né? Minha mãe dizia assim, o pão que o diabo amassou, entende? Passando, comendo o pão que o diabo amassou. Então, a redução da jornada de trabalho ela é muito importante. Primeiro, ela minimiza e enfrenta o desemprego. 2, ela me faz perceber que se eu reduzir o tempo de trabalho, sem reduzir salário, isto é crucial, claro. Sem reduzir salário, eu posso ter um melhor tempo no trabalho e mais tempo fora do trabalho. Eu já cansei de entrevistar trabalhadores, inclusive mais recentemente entregadores, tenho me dedicado muito a estudar o tema das plataformas, da uberização do trabalho, da inteligência artificial. A gente vai falar sobre isso também, professor, ótimo. O que acontece, tá certo? Eles dizem, eu chego em casa às 2 da manhã, não vejo minha filha e meu filho de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e saio às 6 da manhã, eles também não acordar. Esta é a realidade. Trabalham, muitas vezes, 7 dias da semana. Não são 5 dias, 6 dias, 4 dias, são 7 dias da semana. Né? Isso tem um embuste aí dentro que nós vamos tratar depois. Eles são pretensamente autônomos. É um embuste disso, vamos falar depois. A redução da jornada de trabalho também me possibilita, Gabriela, eu viver um pouco melhor na intensidade extenuante, porque eu acho que vocês já trabalharam em jornal. Eu nunca trabalhei em jornal, mas eu sou daquela geração, quando eu levava meus artigos lá nos anos 70 para a Folha de São Paulo, eu entrava naquela redação da Folha. Pronto, coisa os dois imensa, podem falar sobre isso. Olivetti vai falar porque você não era nem concebida nessa época, tá certo? Era Olivetti ali batendo, né? É jornada pesada. Agora imagine numa fábrica, na agroindústria, e nas plataformas. Vamos falar das plataformas, porque este é o inferno a céu aberto, tá? E, por fim, nós podemos dizer que a jornada de trabalho me permite reduzir o tempo de trabalho e viver melhor o tempo fora do trabalho. A classe trabalhadora se folga um dia na jornada 6 por 1, tá certo? Porque tem aqueles e aquelas que nem um dia folgam, né? Muitos trabalham aqui, a grande maioria, muitos milhões de trabalhadores, mais de 40 e tantos milhões,
ele tem jornada de 44 horas, tá certo? Os entregadores e os plataformizados é ilimitada a jornada, falaremos disso depois, né? A redução da jornada de trabalho. E eu diria mais, eu defenderia no parlamento, é que o parlamento, a gente sabe, nós vimos o colega falar pouco aí do parlamento, a gente sabe, né, aquela coisa lá meio movediça, né? Lembro de um grande autor do século passado que fazia uma comparação com aquele solo meio movediço e que não cheira bem, digamos assim, né? É lá que vai ser votado. Então, as plataformas não brincam em serviço. Eu me lembro de uma declaração de um CEO dessas grandes plataformas alguns anos atrás, dois anos atrás, que ele dizia: nós corrompemos governo, legislativo, judiciário, né? E vamos levando. E, por fim, eu poderia dizer que quando eu reduzo a jornada de trabalho, eu começo a poder criar condições de ter um tempo melhor e livre fora do trabalho, e eu chego numa questão crucial hoje, não é? Eu vou produzir o quê e para quem? E aí a luta da classe trabalhadora se conecta com a segunda questão crucial do nosso tempo, talvez seja a primeira em termos de importância. Se eu pergunto, eu vou produzir o quê e para quem? Eu ponho o dedo na questão ambiental, porque eu não posso mais produzir com base em energia fóssil, eu não posso mais produzir pensando na agroindústria que é, digamos assim, gera o aquecimento global, energia fóssil, extração mineral, quer dizer, e a coisa vai. Então é uma questão muito importante. E o último ponto, Gabriel, eu estava vendo a televisão hoje, dos momentos de infortúnio daqueles que são quase notívagos ou um pouco notívagos, a gente liga a televisão para ver o que está acontecendo, né? Eu vi um senhor de uma dessas associações patronais dizendo que era um grande equívoco que está se fazendo com quem produz. Mas vocês aí, jornalistas, né, veem mais notícias aqui, conhecem alguma plataforma que o dono da plataforma trabalha nela? Não. Conhece alguma empresa, General Motors, antiga Ford, Toyota, Nissan, o que for? Conhece alguma no Brasil ou fora que os seus grandes diretores e donos trabalham? Não. Quem cria riqueza é a classe trabalhadora, não é o empresariado. O empresariado, todo mundo sabe, tem os que sabem, mas não falam, e tem os que sabem e falam. O que o empresariado faz é se abocanhar de uma parte razoável da riqueza gerada pela classe trabalhadora. Então, ela é crucial, essa bandeira. E não me surpreende que ela só sairá, Gabriela, se houver pressão popular, demanda social, num contexto eleitoral que ajuda. Porque o parlamentar aí pantanoso, que disser, não, sou contra, o Chico estava dizendo há pouco, aliás, sou seu admirador do tempo que você fazia crônica esportiva, viu, Chico? Opa! Eu adoro futebol, adoro futebol. Então, era quase no tempo da Olivetti. É quase do Olivetti, não tanto, a gente tem que dar uma enganada. Eu costumo dizer que eu comecei a estudar a classe trabalhadora há 50 anos, mas eu era novinho, bem novinho. Muito bom, professor. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil e vai ter que ter pressão. Os sindicatos, por exemplo, têm que ser mais fortes. Né? As esquerdas têm que ser mais fortes. E se eu pudesse dar um pitaco aqui, não quero o projeto do Lula, não. Eu quero da Érica Hilton, 4x3. Tá bom demais. Tá bom demais. Gabi. Porque se eu começo a pedir... É que nem futebol, Chico. Se eu topo empatar, eu acabo perdendo. Ah, sim. Se eu quero ganhar... Se você vai na retranca, você acaba perdendo. Então eu tenho que ir para avanço, 4x3 e vamos negociar. É a frase já que entramos no futebol, frase do Vanderlei Luxemburgo, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar, né? Vanderlei Luxemburgo. Filósofo Vanderlei Luxemburgo. Filósofo Vanderlei que não tem nada, que tem a ver com a Rosa do Luxemburgo. É verdade, que o avô dele era sindicalista. O avô era sindicalista e coloca esse batismo por conta dessa história. Da Rosa de Luxemburgo. Mas eu não sei se a Gabi já quer trazer o tema das plataformas, porque eu ia colocar, se faz algum sentido, Gabi, mas talvez, não sei se você já quer encaminhar o próximo tema, se faz algum sentido isso que os empresários dizem, não, num primeiro momento pode cair o PIB, vai gerar problemas, em que, assim, faz sentido isso no debate? É puro terrorismo? Seria importante ter o professor da Unicamp, que é um dos maiores especialistas em mercado de trabalho, não no mercado de trabalho, é um dos maiores especialistas no estudo do trabalho, melhor dizendo, no Brasil. Faz sentido isso, né, Gabi? Esse terrorismo feito pelos empresários? É uma boa pergunta. Eu vou pedir uma gentileza, professor, que eu sei que o tema demanda, candente, né? A gente aprofundar muito, professor, mas a gente está com um tempo muito curtinho, então vou ter que te pedir esse desafio de ser um pouquinho objetivo nessa resposta, mas quero muito te ouvir também sobre essa questão. Faz sentido? Faz sentido porque o empresariado sabe
tá certo? Que ele quer ganhar com base no que ele ganhou do tempo da escravidão. Ou seja, ele vai ter redução num primeiro momento de produção, mas vai aumentar a produtividade, vai incrementar a tecnologia. Veja bem, Rodrigo, desde a Revolução Industrial, que eles nunca quiseram ceder 19 para 18 na Inglaterra, de 18 para 17, 17 para 16. Então, é pura guerra, é pura luta de quem não quer, digamos assim, se desvencilhar de um passado escravocrata, brutal, tá certo? A classe trabalhadora hoje, mais de 45 milhões, tá certo? Podia dizer aqui pelos meus dados, né? Ela se encontra trabalhando mais quase 40 milhões, tá certo? Trabalhando, ou perto disso, trabalhando jornadas acima de 40 horas. É desumano. A tecnologia, e com isso eu termino, Rodrigo, ela permite que a produtividade aumente intensamente. Foi assim que o capitalismo inglês ou japonês, podíamos falar do toyotismo. A Toyota, como é que ela conseguiu dar o salto na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial? Aumentando a produtividade. Como é que se aumenta a produtividade? Incrementando o maquinário, e hoje nós estamos numa fase do maquinário informacional, digital, algorítmico e da inteligência artificial. Sim. Ou seja, a biruta está solta e a roda da produção não para. Tá? Então, é guerra ideológica do empresariado, para tentar assustar os trabalhadores e as trabalhadoras e, com isso, segurar. E sabe que tem o parlamento, boa parte dele, na mão, comendo ali do milho que eles jogam ali. Então, nós temos que fazer pressão. Excelente a resposta do professor, e acho que rapidinho dá para a gente passar na declaração do ministro do Trabalho, né, o Luiz Marinho, que diz que o governo perdeu a narrativa e o timing para tentar aprovar a regulamentação do trabalho por aplicativo, que é um dos temas que o professor disse que está estudando, né? E uma das bandeiras também do terceiro mandato do presidente Lula. Então, vou abrir aspas, a gente tem uma tela aqui dessa declaração do ministro Luiz Marinho. Ele diz: eu particularmente acho que nós perdemos a oportunidade de fazer esse ano o debate, né? Talvez nós tenhamos que deixar para o ano que vem, sair do calendário eleitoral para fazer esse debate. É uma pena, se tivesse aprovado o de motoristas, talvez nós teríamos resolvido já o de entregadores também, mas perdemos o tempo, perdemos o timing. E na semana passada tivemos protestos, né, e a mobilização da categoria, e o governo e a Câmara acabaram recuando e decidiram retirar da pauta aquele projeto de lei complementar propondo a regulamentação do trabalho de motoristas de aplicativo no Brasil. Aliás, há críticas até a esse próprio projeto, né? Tem gente que diz, olha, é o que nós temos, hoje não tem regulamentação nenhuma, e tem gente que diz, olha, mas essa regulamentação também é muito ruim. Ouvi pesquisadores falando a respeito disso. Acho que dá tempo bem rapidinho a gente passar por esse tema também, professor. Tá bem, Gabriela, você me faz um sinal aí, eu vou tentar ser bem conciso. Tá joia, eu levanto aqui o dedinho, professor. Tá ótimo. Não só perdeu o timing, como entrou tarde e errado. Ponto. Não vou perder mais tempo com o que o governo deixou de fazer. Sabe por quê? Há uma pressão das grandes plataformas no mundo, não é? Que pode ser assim definido. Não é? Tem alta margem de trabalhadoras e trabalhadores desempregados em quase todos os países do mundo, exceção dos países escandinavos. Ainda assim, se nós olharmos os imigrantes, nós vamos ver que não é exatamente como era há 30, 40 anos atrás. Muito bem, num contexto como esse, descobriram que seria possível, com alta tecnologia, no momento de crise econômica e com desemprego, empregar sem reconhecer a condição de empregado, assalariar sem reconhecer a condição de assalariamento, proletarizar trabalhadoras e trabalhadores sem reconhecer a condição de proletariado. Então, há uma questão crucial aqui, que o ministro do Trabalho não tocou nisso, porque esta é uma exigência das plataformas. Eu estudo esse tema, e não só no Brasil, porque por conta do meu trabalho de vínculo com universidades no exterior e com vínculo de um projeto que eu tenho aqui na Unicamp com o Ministério Público do Trabalho desta região, o papel do Ministério Público do Trabalho é cuidar e de ver se as empresas estão cumprindo direitinho a legislação ou não. Veja, Gabriela, o que diz a diretiva da União Europeia de 2024. A União Europeia determina, através da aprovação de 27 dos seus países membros, que
As empresas de plataforma devem, aspas, reconhecer a presunção de vínculo empregatício pautado pelo que as legislações nacionais definem como direção e controle do trabalho. E pedem também que haja um controle e abertura pública dos algoritmos. Esta é a questão, os ingleses diriam, that is the question. Esta é a questão fundamental. Sabe o que diz o PL 152? Ele tem várias versões, né? Ela define, hoje, depois da terceira ou quarta versão, ela define assim, que o trabalhador de plataforma é uma aberração. E é preciso dizer, o trabalhador de plataforma é um trabalhador autônomo plataformizado. Na versão anterior, dizia que ele era autônomo e não subordinado. Muito bem, um trabalhador ou uma trabalhadora da plataforma, se ele recusa 3, 4 chamadas, normalmente 3, ele é bloqueado. Ele tem que explicar por quê. Se ele não explicar, ele é bloqueado. Se ele comete algum outro erro que a plataforma julga que ele cometeu 5 vezes, ele pode ficar bloqueado 5 dias. Ele não é autônomo. Autônomo, eu chamo aqui um eletricista, ele vem na minha casa, diz quando ele vai poder fazer o trabalho, quanto ele vai cobrar, quanto ele cobra, qual trabalhador. Vocês conhecem alguma plataforma que o trabalhador ou a trabalhadora determina o valor, o custo da... É tudo pelo controle algorítmico. Veja, e a União Europeia, né, Chico e Rodrigo e Gabriela, nós não estamos falando de países nem sequer social-democrata. Nós estamos falando de países e governos neoliberais. Não há mais social-democracia na Europa, e o que há de social-democracia é neoliberal. Até eles reconhecem que é preciso partir do pressuposto de que o trabalhador de plataforma e a trabalhadora de plataforma tem que ter direitos, como a trabalhadora doméstica tem, como os professores e as professoras têm, como os jornalistas têm ou deveriam ter. Vocês estão numa profissão que é de vocês, e eu acompanho também, por óbvio, debato, né? Como tantas outras profissões. Por que eles não têm? Esse é o segundo sacada do puro do Gaio, o golpe Frankenstein, tá certo? Essas empresas entraram pesado nas periferias, onde vale tudo. Aqui nós tivemos 4 séculos, né? Acho que o Chico estava falando antes, eu não ouvi, disse a Gabriela, 4 séculos de escravidão, então mais 2 de camboé. Eu chamo isso no meu livro, O Privilégio da Servidão, de escravidão digital. Porque agora quem me comanda é o algoritmo. E olha como é mais complicado, Gabriela, eu não vejo o algoritmo. Os trabalhadores do passado, quando se rebelavam com uma máquina nova, eles chegaram a quebrar a máquina, chamou-se ludismo, por conta de um líder deles chamado Ned Ludd, que foi, inclusive, condenado e morto em praça pública, para dizer, trabalhador não pode fazer isso é coisa... Né, a maquinaria é intocável. Pois bem, como é que eu faço para contestar hoje o algorítmico? Eu não sei. Só tem um jeito de brigar com o algoritmo, é quebrando meu celular. Ninguém é louco de fazer isso. Vai tomar na cabeça. Então, a questão crucial é, e este não é que perdeu o tempo, senhor ministro, não. Eu sei o país que eu vivo, eu sei que nós temos que ter juízo político, nós sabemos, mas não vem com engodo para cima da gente, não. Não vem com essa. É fazer o que a União Europeia está dizendo, eu tenho que reconhecer, e não dizer isto. Pressuposto de que é trabalhador autônomo não subordinado, depois que é trabalhador não subordinado, é mentira. Se eles não recusarem 1, 2, 4, 5 chamadas, eles não são mais chamados e perdem tudo. Vocês devem, termino com isso, vocês devem lembrar de 3, 4 meses atrás, uma dessas grandes plataformas resolveu cancelar aqueles trabalhadores, motoristas, homens e mulheres que tinham comprado um automóvel tipo novo. Por algum motivo o automóvel não se coadunava, mas ela permitia antes. Os trabalhadores entraram em pânico, né? Gastaram, sei lá, 150, 200, 300 mil para comprar o automóvel novo, e a plataforma diz que não aceita. Eles tiveram que voltar atrás. Isso mostra que não existe autonomia. Senão o meu carro é problema meu. Eu tenho que ter o ano lá certo, que não pode ser um carro muito velho, mas até a marca é controlada. Então, e tem mais um ponto só que eu gostaria de chamar, que estava no artigo... Fechar, professor, que a gente precisa... Esse é muito importante, 1 minuto, eu vou ser bem... Artigos da PL 152, ele criava a brecha para dizer, aprovado esse projeto, todo trabalho em plataforma pode ser guiado por ele. Aí sabe aquela frase célebre dita 2, 3 anos atrás, no governo anterior? Aí é para abrir a boiada. Não dá para abrir a boiada. Tem que regular. É justo e digno que os trabalhadores não morrem mais de 1,3 por dia na cidade de São Paulo, motoqueiros, com dados subnotificados. Então,
É por isso que essa questão é crucial. E por fim, último segundo, só não passou porque os trabalhadores fizeram, né, o breque dos hábitos. Isso que nós temos que estar tentando. Né? É a organização deles que vai poder dificultar a vida das grandes plataformas. Muito obrigada, Perfeito. professor. Um prazer te receber aqui. Os temas importantíssimos, muito atuais e extremamente densos também, né? Esse é o grande tema, uma né? dificuldade aqui. É o grande tema. Ele falou, depois de 40 anos, é o grande tema no debate entre capital e trabalho no Brasil. É isso aí. Um prazer, E professor. se ele passar, não teremos mais nenhum trabalho, porque o Supremo está eliminando a CLT, na medida que está julgando a pejotização de tudo. Isso, relação isso. de trabalho vai ser uma relação civil, como um casamento. Eu caso e descaso se quiser. Não é assim, não pode ser assim. Não é assim que funciona. Tem que ter pressão. Então, espero ter ajudado vocês. Tá? Foi um prazer para mim. Já fiz há uns bons, acho que uns 2, 3 anos atrás, uma atividade com vocês. Agora o repeteco foi bom. Acertamos Excelente. o horário, deu tudo certo. Um abraço a vocês. Tá Muito bom? bom, professor. Obrigada. Muito obrigado. E até a próxima oportunidade. Um pouquinho antes aqui, já o professor Leonardo Trevisan está chegando para conversar com a gente. Eu queria passar por uma proposta da equipe responsável pelo programa econômico, Rodrigo e Chico, do Flávio Bolsonaro, planejando reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação. Uma apuração que é da Folha de São Paulo, você está vendo aí a manchete na tela. O que a equipe dele está fazendo? Não fala abertamente sobre essas medidas, mas desistiram de um anúncio do esboço de um plano programado para o final de março. O Flávio já disse no final de fevereiro, né, que ele ia promover um tesouraço para equilibrar as contas públicas e também que daria para privatizar 95% das estatais. Eu não sei se você se lembra aí de um tal de Paulo Guedes que tinha essa mesma intenção, né? E aí, em março, o coordenador da pré-campanha dele, o senador Rogério Marinho, disse que as reformas da Previdência e trabalhista seriam revisitadas. Então, já tem uma reação que começou. O ministro das Relações Institucionais, o José Guimarães, disse que as propostas do Flávio podem comprometer áreas essenciais como saúde e educação também. O que tem acontecido é o Rogério Marinho, esse senador pelo Rio Grande do Norte, totalmente inimigo do povo, inteiramente inimigo da classe trabalhadora, ele tem soltado pequenas pílulas ali. O que vai ser realmente o programa do Flávio Bolsonaro. E ele solta para testar ali no mercado, os empresários aplaudem, a Faria Lima aplaude e o Flávio Bolsonaro tem sido questionado e tem fugido um pouco. Mas é o que vai valer. Eles têm feito esse laboratório para agradar a turma do dinheiro, soltando ali um trechinho aqui, outro trechinho ali, e o Flávio Bolsonaro tem sentido o efeito porque não tem sido bom. Ninguém quer mais aperto, não, tá demais. Sim, e Chico, é uma tática, claro, né, para você nomeia um interlocutor, que é o Rogério Marinho nesse momento, ele é o homem que vai dizer qual que é a real do plano econômico. A real é a aposentadoria não tem mais reajuste junto com o salário mínimo. Então é arroxo em cima de aposentado. Né? Nova reforma da Previdência. Sim. Igualando as mulheres com os homens. Né? Porque tem uma diferença hoje na idade de aposentadoria das mulheres e dos homens. A proposta da turma que já está aí, a turma de mercado, é igualar homens e mulheres. Só que o Flávio Bolsonaro não fala disso, ele deixa só o Rogério Marinho nos falando. 70 anos da aposentadoria mínima, idade mínima. Estão falando de chegar próximo Tudo caminha para isso. Então, é um tremendo de um arroxo. As pessoas vão votar no Flávio Bolsonaro com essa discurseira de ele é um Bolsonaro mais moderado, etc., sem saber que o programa econômico é o mesmo programa econômico da época do Paulo Guedes. Então arroxo, não ter mais reajuste de aposentadoria ou ter um reajuste abaixo do ganho real, do salário mínimo e não ter ganho real, as mulheres serem prejudicadas numa nova reforma da Previdência e os homens também, mas mais as mulheres. Isso tem que ficar bastante claro. E privatizar, a gente está vendo o que aconteceu com a privatização no caso do aumento do petróleo. O Brasil perdeu a BR distribuidora, né? Perde a capacidade de fazer a comercialização, fazer o petróleo que sai das refinarias para ter lá nos postos de combustível. E mais do que isso, privatizou algumas refinarias também. Né? Onde está mais caro o combustível no Brasil? Onde o Bolsonaro privatizou as refinarias. No Rio Grande do Norte, do Rogério Marinho, por exemplo, tem alguns casos. Na Bahia também. Bahia.
Agora, esse debate tem que ser feito durante a campanha, ele vai acontecer, né? Deixar claro qual que é o programa econômico do Flávio Bolsonaro. É o programa do Paulo Guedes, você citou aqui, Gabi. Então, isso tem que ser debatido, tem que ser trazido à tona, porque eles estão operando dessa maneira. O Flávio Bolsonaro faz gracinha e faz oba-oba, né, nas redes sociais, enquanto o Rogério Marinho faz a conversa de adultos que o empresariado e a Faria Lima quer ouvir. É arroxo, é desregulamentação, é menos direito trabalhista, nova reforma da Previdência para ninguém mais aposentar de uma vez. Então, esse é o programa econômico que o Flávio Bolsonaro vai trazer, mas que está escondido. Precisa botar luz nesse programa econômico. Acho que esse é o grande debate que tem que ser feito durante a campanha, né? Até por isso o Flávio Bolsonaro logo de cara foi atrás do seu próprio posto Ipiranga, né? De uma espécie de Paulo Guedes dessa nova gestão, mas não conseguiu emplacar os nomes que gostaria. Até agora nada. Vamos seguir aqui falando do cenário internacional, gente. O Donald Trump, ele anunciou a extensão por tempo indeterminado do cessar-fogo na guerra contra o Irã. Isso aconteceu um dia antes daquele prazo expirar, né? Um prazo que foi imposto por ele mesmo, no fim das contas, né? O do cessar-fogo. Essa medida foi anunciada nas redes sociais. O Trump disse, tendo em conta que o governo do Irã está gravemente dividido, o que não é surpresa, e a pedido do Marechal do Campo e do primeiro-ministro do Paquistão, fomos solicitados a suspender o nosso ataque ao Irã até que os líderes e representantes daquele país consigam apresentar uma proposta unificada. Portanto, instruir as nossas Forças Armadas a continuar o bloqueio, saúde, Chico, e em todos os outros aspectos, permanecerem prontas e preparadas e, consequentemente, prorrogarei o cessar-fogo até que a proposta seja apresentada e as discussões sejam concluídas. Não tivemos resposta até o momento de autoridades iranianas do alto escalão sobre essa postagem do Donald Trump. A Fars, a agência de notícias do Irã, publicou um vídeo de inteligência artificial satirizando essa decisão. A gente também vai tocar aqui ao vídeo e, na volta, o professor Leonardo Trevisan já está a postos para conversar com a gente. Vamos lá. Então, onde estão os iranianos? Isto é do Irã. Tudo bem. Então, vou estender o cessar-fogo a pedido do Paquistão. Aí, professor, o Donald Trump virando um motivo de piada, né? E mesmo assim ele tenta dizer que é uma vitória, sempre tenta trazer dessa maneira. Boa noite. Boa noite, Gabi, boa noite, Rodrigo, boa noite, Chico, boa noite a todos que nos escutam, né? Eu acho que nós estamos chegando no momento mais ou menos certo, né? O Irã percebeu e é o primeiro que está ouvindo bem aquele conselho dado. Quem deu esse conselho foi o senhor Barack Obama, quando ele lançou a candidatura da Kamala Harris, né? Ele foi muito claro, né? Para quem quiser ter memória, né? Ele foi muito claro, não dá para lidar a sério com Donald Trump. Nós temos que lidar com Donald Trump pelo ridículo. Se alguém quiser lembrar a cena, ele fez gestos com as mãos que é melhor não ficar especificando, né? Então, de alguma forma, era bastante claro, né, que Trump só entende uma linguagem, né? A linguagem do ridículo, né? O Irã está usando. Não é só esse meme, viu, Gabriela? Ele vem fazendo há semanas já, mas na última semana aumentou muito, distribuído pelo mundo inteiro, com uma agilidade incrível, né? Ele vem mostrando, ridicularizando a figura de Trump. Eu acho que é necessário, né? Porque, de alguma forma, fica uma característica nesse processo, né? A quem Donald Trump está enganando? Nós temos que perguntar isso, né? Se a gente olhar com alguma calma a sequência, ele recuou. Bom, mais uma vez, Trump always chickens out, né? Todo mundo lembra disso, né? Ele recuou. Todo mundo mais ou menos previa, os analistas previam, aquela história de extinguir a civilização do persa, agora destruir todas as pontes, tá bom, né? Ele perguntou para os mísseis russos que o Irã recebeu. Se ele não perguntou, é melhor de devagar, né? Já custou alguns aviões para ele, pode custar muito mais. O Pentágono recomendou cautela, né?
Então, quando nós olhamos para esse quadro, né, a gente observa que, talvez, né, Trump está entrando na fase do desespero. Não sou eu que estou dizendo isso. Há inúmeros deputados, inclusive do Partido Republicano, tem uma matéria enorme no New York Times, hoje é quarta-feira de segunda-feira, mostrando a frequência de deputados que estão falando na 25ª emenda, que é a emenda que permite o impedimento por razões clínicas, demência, estado físico. Então, vamos devagar, né? O que é que nós estamos olhando concretamente para o que Trump está fazendo? Ele diz, não tem mesa de negociação, só tem mesa de rendição. Cabe ao Irã se render numa mesa. O Irã respondeu o óbvio, eu não tenho medo de você. Este é o ponto. Trump está procurando uma saída para a bagunça que ele cometeu. A melhor análise de tudo isso já tem quase 3 semanas, é do Gideon Rachman, nós já comentamos aqui essa matéria, do Financial Times, em que ele faz uma alusão ao jardim da infância, aos kindergarten, né? Que as crianças aprendem no jardim da infância a limpar a sujeira que fazem, né? Se as crianças aprendem isso, ele dá o conselho, Trump, arrume sua bagunça, mas eu acho que você não sabe fazer isso. O desespero está chegando porque efetivamente ele não sabe fazer isso. Bloquear o Hormuz do jeito que ele fez é romper o cessar-fogo, todo mundo entendeu. Trump está absolutamente isolado. A situação no Líbano é uma situação eleitoral e todo mundo está percebendo que é uma situação eleitoral do Netanyahu. A situação está ficando bem. Há um artigo hoje também no Financial Times sobre o momento de decisão da guerra. Me parece que nós estamos chegando nele. De algum modo, as possibilidades de um novo ataque dos Estados Unidos ao Irã existem, só as consequências é que são temerosas. Todos vocês devem ter visto a constatação de que a inflação em abril nos Estados Unidos bate em 3,8%. O galão de gasolina ultrapassou os $4. Era menos de 3, 2,98 em 28 de fevereiro. É disso que nós estamos falando. Né? Como é que Trump vai enfrentar as eleições de novembro com esse quadro? Se você quiser uma expressão, o aprendiz de feiticeiro está tomando uma surra das vassouras. Só que agora as vassouras o expulsaram do cenário. Este é o problema. Então, não tem. Observe que Trump não tem qualquer plano de saída. Ele não tinha plano de entrada na guerra e não tem plano de saída. Esse quadro leva a essa situação que nós estamos vendo. É importante esse cenário que a gente traz, né, professor, sobre a popularidade do Donald Trump, mas em paralelo a isso também, os esforços do Donald Trump, eles estão concentrados nesse momento na guerra contra o Irã. Enquanto isso, tem uma ala ultraconservadora, que é aquela do Marco Rubio e tudo mais, né, que está numa investida contra o Brasil, especificamente nesse momento. Então, tem fontes diplomáticas em Washington revelando ao ICL Notícias, mais especificamente ao Jamil, né, ao nosso repórter Jamil Chad, que os Estados Unidos veem o resultado das eleições brasileiras como importante na influência deles aqui na América Latina. Então, eles estão atuando nos bastidores para favorecer esse cenário político mais favorável, então, a esse cenário para a extrema-direita. Tem vários pontos de tensão que a gente fala quase que diariamente aqui no N2, professor. Tem a possibilidade ainda em aberto, isso não foi descartado, Donald Trump, a gente nunca sabe como ele vai acordar, né? Então tem a possibilidade de classificar o crime organizado como organizações terroristas aqui no Brasil. Tivemos na semana passada, professor, a compra da mineradora de terras raras em Goiás, para que os Estados Unidos reduzam, né, a dependência da China no mercado de minérios, passando por cima da União, porque isso diz respeito ao governo do estado de Goiás.
Tem conflitos diplomáticos, como o tarifaço, já no passado a Lei Magnitsky, que a gente meio que conseguiu passar por cima por conta do Itamaraty, mas tudo isso está nessa lista, sem contar agora esse desdobramento a respeito do Alexandre Ramagem, né? Agora o governo brasileiro deu um ato de reciprocidade em relação a esses atos, né, contra aquele agente brasileiro responsável pela prisão do Ramagem. E a gente conversou muito com a Alice Maciel sobre isso na abertura do N2. A Polícia Federal decidiu retirar as credenciais de um agente dos Estados Unidos. Então, aí estaria essa resposta, né, de reciprocidade contra os Estados Unidos. Não poderia não responder, né, professor, depois dessa primeira ação? Não há dúvida. Nós temos que observar, né, o que é que esses últimos meses de Donald Trump, do governo Donald Trump, ensinam nas relações com os demais países. Todos os países que aceitaram as provocações, que de certa forma se amesquinharam, se apequenaram frente a Trump, pioraram. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Olhe dois aliados incontestes dos Estados Unidos, o Japão e o Canadá. O Canadá escolheu o caminho da reciprocidade, o mesmo de que o presidente Lula falou hoje, né? Aquilo que os Estados Unidos faziam, eles faziam também. O Canadá saiu-se muito melhor. O Canadá está sendo respeitado pelos Estados Unidos. Não é absolutamente o caminho adotado pelo Japão. O Japão adotou um caminho de aceitar, de acalmar, de cumprir a regra, de fazer o que o Trump... O fato é que a situação do Japão é cada vez pior, não só nas tarifas. Olha o que aconteceu com a Takaishi no Salão Oval, com a primeira-ministra japonesa. Esse quadro sinaliza algo para a diplomacia brasileira. Não adianta se apequenar frente a Trump. Quanto mais você se encolhe, mais ele avança. Foi exatamente esse o comportamento dos países que conseguiram enfrentar. A Europa está escolhendo esse caminho. Nós, de alguma forma, estamos acompanhando esse processo. Não há dúvida que se nós aceitarmos o que aconteceu no episódio do Ramagem, né, porque ele estava, o delegado da Polícia Federal estava acreditado legalmente nos Estados Unidos há 2 anos. Ele não fez nenhuma incursão política, ele cumpriu suas funções. Junto à polícia americana, ele foi chamado e acompanhou. Nada além disso. Agora, isso conforme as declarações da própria polícia, do ICE. Nada além disso. Ele não fez gestões, se aproveitou esse fato, e nós sabemos exatamente que são os mais radicalizados que estão, para uma invertida. Não há dúvida nenhuma que o quadro do Brasil, em relação aos Estados Unidos, mudou. Não foi só o Brasil. Né? Vários países estão percebendo essa mesma situação. É sinal do isolamento americano, é sinal da ausência de uma visão mais de regulação nos Estados Unidos, mas tem um fato que é inconteste. Eu já comentei isso aqui com vocês. O Ocidente, ou seja, todos aqueles que estão próximos aos Estados Unidos, eu estou falando de Europa, Brasil inclusive, os países próximos, todos aqueles países, sentem uma orfandade estratégica em relação aos Estados Unidos. Eles estão órfãos. Eles não sabem o que os Estados Unidos exatamente querem. Isso não é uma observação minha, isso é um editorial da Economist. Vamos parar um segundo para pensar. Esse episódio com a Polícia Federal Brasileira é mais um episódio e que requer, evidentemente, a mesma resposta que o Canadá deu, a mesma resposta que a Espanha deu, a mesma resposta que a Itália, de Giorgia Meloni, deu. Sim. Todos aqueles que se apequenaram frente a Trump perderam muito mais. Professor, o Brasil não tinha outra escolha. Professor, só para acrescentar assim nesse debate, o senhor diz muitos países percebem que os Estados Unidos não têm um norte para oferecer para o mundo ocidental. Exato, porque gostasse ou não,
Na época da Guerra Fria, logo depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se apresentavam como os líderes daqueles que queriam se contrapor ao socialismo, à União Soviética e tal. Então tinha um norte. E junto com esse norte político se falava em mundo livre, se propunha uma sociedade da livre iniciativa, em que o esforço de cada um poderia levar para frente. Os Estados Unidos se propunham a fazer parcerias com os países, né? Aliança para o Progresso veio bater aqui na porta do Brasil e da América Latina, com o Kennedy e antes e depois dele também. Depois veio a fase da dureza, das ditaduras. Então, nós não admitimos nada que seja próximo do socialismo e, se necessário, vamos para apoiar ditaduras. Mas era um norte, tinha uma direção, né? Depois que cai a União Soviética, qual era a direção? Neoliberalismo. Nós temos aqui um projeto para vocês. Consenso de Washington. Consenso de Washington. Tem aqui, ó. Eu ia falar exatamente isso. Perfeito, mas a gente vai pensar. Velho e bom consenso de Washington. A gente vai pensando junto aqui. Então, em cada fase, os Estados Unidos foram liderando o chamado mundo ocidental e propondo algo. A gente podia ser oposição a isso, mas estava lá. Agora a gente já não entende o que eles querem. Eles querem parceria com a América Latina, mas sequestrando um presidente da América Latina, e eles querem parceria com a América Latina, entre aspas, que eles querem dominar, mas eles querem caçar as credenciais de um policial federal que estava trabalhando nos Estados Unidos. Então, como é que você lidera outros países nesse emaranhado? Não é liderança. Afinal, o Trump foi eleito falando em isolacionismo e depois ele vai para a guerra. E depois ele recua. Então, é uma biruta de aeroporto, sem um norte. Está perfeito isso que o professor Trevisan trouxe. E quando a gente olha para o que já foi e o que é agora o poder dos Estados Unidos, é falta de rumo. Pode ser um rumo da força, pode ser um rumo do consenso de Washington, pode ser um rumo do cinema vendendo a ilusão ou a ideia de um mundo que os Estados Unidos gostariam de vender para fora. O que eles vendem agora, Gabi? O que eles têm para apresentar para o mundo? Qual é a proposta? É liderar pelo quê? Para quê? Então isso também esvazia poder, né, professor? Não é só a derrota estratégica ali no Estreito de Hormuz, mas também não ter o que propor, não conseguir liderar. E acho que isso está ficando cada vez mais forte, né? Muito bom. Esse fato é fundamental para a gente entender duas situações. Entre os aliados americanos, há um recuo na credibilidade dos Estados Unidos. Isso. Não adianta nem a gente começar a falar sobre isso, porque vai um mar de frases, né? De como até o Reino Unido recuou, Japão, todos pararam de confiar, né? Mas a tua expressão é fundamental quando você fala da ausência do Norte, porque no primeiro governo Trump há uma constatação, já falamos do livro Medo, do Bob Woodward e tudo mais, havia uma constatação, Rodrigo, de que havia adultos na sala. Nas diferentes áreas tinha algum adulto na sala. É disso que nós estamos falando. Os adultos não estão na sala. Rodrigo, nós temos que reconhecer que não há um único estrategista sênior com assento na Casa Branca. Marco Rubio não é um estrategista, é um operador de política. Ele tem 16 anos no Senado como operador de política, ele nunca foi estrategista. Ele é o secretário de Estado. O secretário de Defesa americano é um capitão da Guarda Nacional, não tem nada a ver. E comentarista de uma rede de televisão associada a Trump. Quando a gente olha para esse quadro, não tem nenhum estrategista sênior. É disso que você está constatando, não tem norte. Ao não ter norte, fica tudo, a expressão é boa, biruta de aeroporto. Um dia está de um jeito, outro dia está do outro. Porém, há um norte nesse processo, há alguém na Casa Branca. Falta o estrategista, mas sobram homens de negócio com dinheiro público. Atenção a isso. A imprensa norte-americana está começando a identificar esses pontos. A gente precisa prestar atenção em certos movimentos de Trump, que não são movimentos que são incompreensíveis, a não ser se você olhar para a lógica dos negócios. Sim. Cuidado com isso. Eu vou fazer uma menção ao acontecido ontem, que
muitos analistas notaram, não foi só eu, não. Muitos analistas notaram, e antes de mim, Trump escolheu avisar do cessar-fogo parado, né? Ele parou o cessar-fogo e sinalizou que seria um cessar-fogo sem data, 4 minutos depois que fechou a Bolsa de Nova York. Sim. É claro que se nós tivéssemos um procurador-geral da República nos Estados Unidos independente, o mínimo que ele ia fazer é fazer algumas perguntas sobre que ações foram compradas. O que aconteceu. Porque eu vou dar um exemplo só que é comprovado, que aí não é uma discussão. Peter Hegseth, uma semana antes de atacar o Irã, matéria do Financial Times, eu já comentei isso aqui, o que tem de diferente é a reação. A matéria do Financial Times dizia, e tinha indícios da BlackRock, que Peter Hegseth mudou a sua carteira, vendeu tudo que tinha e comprou indústria de defesa. Ações em indústria militar. Ninguém entendeu nada, no próprio BlackRock disse, não vamos fazer, é muito arriscado, tem limite. E ele fez, ele conseguiu fazer. O Financial Times deu a notícia. O Peter Hegseth, o Departamento de Defesa americana, ameaçou processar o Financial Times. A resposta veio imediata. Por favor, nos processe, porque nós temos os lados. É isso. Professor, sempre um prazer ter você aqui com a gente. Todo dia tem reviravolta do Donald Trump, então, assim, não falta assunto com televisão. Não vai faltar. Obrigada. Até uma próxima, Obrigado professor. a você, viu? Um abraço, minha gente. Um abraço. Boa noite, Eu professor. fiquei pensando na frase aqui que o norte está sem norte, né? A Completamente. gente fala dar o norte, né? Então o norte não está conseguindo dar o norte. Zero. O norte, eu digo, a potência do norte. Sim. Aliás, agora o Itamaraty, né, Ministério das Relações Exteriores, divulgou uma nota, viu, Rodrigo? Dizendo que o governo Trump não seguiu a boa prática diplomática ao decidir mandar embora, né, esse delegado da Polícia Federal, que o Trump descumpriu um trecho de um acordo de cooperação entre os dois países, porque não pediu esclarecimento, né, não tentou um diálogo com o governo brasileiro. Então, agora o Itamaraty se posiciona via nota, né, oficialmente a respeito desse assunto. Vamos ver o resultado da nossa enquete? Bora. O Chico tá precisando tomar um antialérgico. Mais um espirro antes daí. Não, bateu uma alergia agora aqui pesada. Acontece e a gente continua ao vivo aqui, né? Quem sabe faz ao vivo, né, Chico? Opa! Com espirro, sem espirro, é isso aí. Olha, pessoal, o fim da escala 6x1 tem potencial de virar votos da direita para Lula? Sim, 86% e não 14% a nossa audiência, então, dizendo que essa é uma pauta que pode virar até votos. Tem peso eleitoral. Lula tem peso eleitoral, exatamente. Chico, vamos agradecer aqui também o nosso público do nosso chat. Por favor. Nessa quarta-feira, Cláudia Salazar, Fernando Torres, Iraci Conceição, José Mendonça, Arthur Souza, e convidar todo mundo a assistir o Provocação Histórica hoje com José Guilherme, Arte, Técnica e Capitalismo, uma conversa com o nosso professor Lindener Pareto. A partir de agora, né? Já. 7 horas da noite. Coladinho com o N2. Coladinho com o N2. Dale, professor Lindener. Bora. Vamos nessa, essa semana é mais curta, mas não vai faltar assunto pra gente nessa semana também, não. O roteirista não deixa. Não deixa. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite. Perdeu ao vivo? Fica tranquila, aqui no ICL a informação não tem hora para acabar. Toda a nossa programação está organizada em playlists no YouTube. Desperta, ICL Notícias primeira edição, ICL Notícias segunda edição, Em Detalhes, ICL Urgente e muito mais. É só acessar o canal, escolher a sua playlist e dar o play. ICL, informação com profundidade no seu tempo.